Olá, queridos irmãos da Casa Espírita Irmã Clara. É com grande alegria que nos reencontramos mais uma vez através deste vídeo para mais uma reflexão de temas da atualidade à luz do Espiritismo. E o nosso tema de hoje está baseado em algumas passagens do Evangelho segundo o Espiritismo, nos capítulos 19, 25 e 27, e também no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, versículos do 25 ao 33. E antes de falarmos sobre esta passagem do Evangelho de Mateus, a nossa reflexão de hoje ela inicia com uma pergunta: a tua fé como está? Ou, melhor, a tua fé está pouca? Essa foi uma pergunta que me foi feita por uma amiga muito querida há muitos anos atrás, e que, recordando em memória, resolvi fazer este o nosso tema de reflexão deste vídeo. Então, no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, versículos 25 ao 33, Mateus, o evangelista, nos relata da passagem em que o mar estava revolto e Jesus andava sobre as margens das águas. E os apóstolos, vendo aquilo, se espantaram, achando que era algum fantasma ou algo do tipo. E Jesus, se aproximando da embarcação, logo eles o avistaram, e assim puderam perceber que era o Mestre. Pedro ficou todo entusiasmado e disse: Senhor, se és tu mesmo, permita que eu vá ao teu encontro também, andando sobre as águas. E Jesus, acenando para ele, disse: Vem. E Pedro começa a sair da embarcação e também anda sobre as superfícies das águas. Mas em determinado momento, um vento forte sopra. Pedro, com medo, duvida daquilo que está acontecendo e então começa a se afogar. E neste afogamento ele começa a se desesperar e começa a clamar a Jesus: Senhor, salva-me! Senhor, salva-me! Em total desespero. Jesus vai até ele, lhe estende a mão e o retira daquele afogamento. E diz: Por que duvidastes, homem de pouca fé? Então, este é o nosso tema de reflexão de hoje. A tua fé está pouca? E conta-nos uma história de que certa vez um alpinista apaixonado por escalar montes, como o Everest e tantos outros aí pelo mundo, ele saiu em uma expedição a sós. Não levou consigo nenhum de seus companheiros que geralmente o acompanhavam. Ele levou apenas os equipamentos e a vontade de ser o único a escalar tal monte, que era tão alto. Só que este era um período de muita neve e de muito frio. As temperaturas estavam bem abaixo de zero. E mesmo assim, este alpinista sai para então a sua expedição. Em determinado ponto que ele está escalando aquele monte, aquela montanha, ele começa a sentir muito frio, um frio que estava congelando o seu corpo. E a tarde já caíra e a noite se aproximava. E diante daquilo foi ficando cada vez mais escuro e ele cada vez mais com medo daquilo tudo que estava acontecendo. E grande arrependimento lhe abateu a alma. Naquele momento, ele, num ato de fé, começa a lembrar-se de Deus. E nisso ele diz: Senhor, me socorre. E naquele mesmo instante, um dos equipamentos que o segurava começa a desprender-se da rocha. E aquilo seria para ele, talvez, uma queda fatal. Então, desesperado, ele diz: Senhor, se tu existes, me socorre. E ele ouve uma voz ecoar dentro dele: corte a corda. E ele repete a pergunta: o quê? Como assim? E a voz ecoa novamente: corte a corda. E ele: não, jamais farei isso.
Se eu fizer isso, será o meu fim. E então, a noite foi adentro, madrugada, e o nosso irmão foi achado 2 dias depois, por uma expedição de buscas, de socorro. E pasmem, ele estava a apenas 1 metro do chão. Ou seja, ele não teve fé. Ele clamou, mas no momento em que a voz ecoa dentro dele, pedindo para que ele cortasse aquela corda e enfim pudesse salvar-se, ele duvidou, assim como Pedro duvidou quando Jesus o chamou. Há uma outra história, ou pequenas 3 histórias, que dizem assim: certa vez o povo de um vilarejo decidiu se reunir no centro da praça local para rogar, pedindo a Deus que o enviasse chuva para suas colheitas. Mas apenas um garoto foi para a oração levando o seu guarda-chuva. O nome disso é fé. Quando você joga um bebê de 1 ano para o alto, ele dá gargalhadas, porque ele tem a certeza de que alguém lá embaixo o segurará. O nome disso é confiança. E a cada noite, antes de dormir, não temos garantia alguma de que acordaremos na manhã seguinte. Mas mesmo assim, todas as noites colocamos o nosso despertador, o nosso celular para despertar, para acordar na manhã seguinte. O nome disso é esperança. A fé, a confiança e a esperança são 3 elementos e 3 sentimentos que caminham lado a lado e são os que mais precisamos nestes momentos em que a humanidade passa por grandes desafios, onde vidas são ceifadas e muito nos parece de que a esperança vem morrendo a cada dia e a fé se tornando uma utopia em muitos corações. Que possamos, queridos irmãos, a reacender em nós a chama da fé. Que possamos, sim, ter a confiança, a esperança de que dias melhores virão. E que possamos também ter a certeza de que Jesus está no leme de todas as coisas, ou seja, à frente desta embarcação chamada planeta Terra. Que possamos não duvidar, mas termos a certeza de que há um direcionamento espiritual para todas as coisas que ocorrem. E como Deus é um ser que nos ama infinitamente e incondicionalmente, Ele tem sempre o melhor para cada um de nós. Que possamos orar com fé, não achando que vamos receber aquilo que pedimos, pois nem sempre o que pedimos nos faz bem. Lembrando Paulo de Tarso, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, tudo eu posso, mas nem tudo me faz bem. Que possamos ter a consciência de que orar com fé pedindo algo não é a certeza de que vamos receber aquele algo exatamente no tempo e como queremos recebê-lo, mas sim de que a vida se encaminhará de nos mostrar os caminhos e as rotas que devemos seguir para determinadas situações, para vencermos e superarmos determinados desafios. Que você possa agir com fé em todos os momentos e, sobretudo, reacender a fé que há no outro. A tua fé, como está hoje? A tua fé está pouca? Pergunte-se todos os dias, como está a sua fé? E assim, você com certeza terá o direcionamento das forças do bem, que em nome do Criador de todas as coisas, nos direcionam sempre pelos melhores caminhos. Basta que queiramos ouvir a voz que ecoa dentro de cada um de nós. Desejo muita paz, muita luz e muita fé. Uma fé que se renove a cada dia e em todos os momentos, te ajudando a superar os seus desafios e, sobretudo, a alimentar nos outros a esperança de que dias melhores sempre irão surgir em nossas vidas. Muita paz, um abraço fraterno e até o nosso próximo vídeo. Até logo.